Shalom, shalom. Como hoje é sábado, né? Shalom Shabbat, né? É uma expressão judaica, né? Shalom já é uma palavra judaica, né? Hebraica, né? O povo judeu fala o hebraico. Shalom significa paz, significa completa paz, significa prosperidade, significa que você vá bem, né? A palavra shalom, ela tem assim vários significados. Quando uma pessoa dá shalom para outro, está desejando só coisas boas, né? E eu te desejo shalom nesse dia. Minha palavra agora será sobre Bíblia, teologia pura, hermenêutica, exegese, né? Nós temos um texto aqui no livro do Dr. Lucas, né? São Lucas. Lucas é o terceiro evangelista. Lucas foi discípulo de Paulo, né? E ele era um médico particular de Paulo também, né? E o Lucas conta um fato, uma coisa que Jesus contou uma história. Não é uma parábola. Porque nessa história, Jesus deu nome a pessoas, né? Ele deu nome assim aos bois. Quando a gente vai contar uma parábola, quando a gente vai contar um texto de exemplo, geralmente a gente não dá nomes, né? Aquilo fica quando a gente dá nomes assim é para a cabeça da pessoa entender melhor, mas acontece que as parábolas de Jesus não tinham nomes. Por isso que isso aqui é um fato verdadeiro, é uma história verdadeira. Por exemplo, ele diz assim: o semeador saiu a semear. Toda pessoa que semeia, toda pessoa que joga a palavra de Deus aí é um semeador, não deu nomes. Citou, né, a parábola dos pescadores, citou a palavra, né, citou muitas parábolas, contou muitas parábolas. O que é? A parábola é uma história terrena para revelar uma verdade divina. Isso que é uma parábola, né? Uma comparação, é uma metáfora. Mas nesse texto ele vai contar uma história, ele vai contar um fato verdadeiro. Jesus conta que está em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31. Jesus conta que havia um homem, aqui do homem, ele não vai dar o nome, entendeu? Inclusive pessoas poderiam colocar o nome dos seus filhos com esse nome, e a pessoa depois associar o nome dessa pessoa com esse rico. Então ele não deu o nome aqui com essa segunda intenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Olha, esse homem, né, era rico, era milionário, tinha melhor casa, na época não tinha automóvel, mas se tivesse ele teria o melhor carro na garagem, teria vários, fazenda, aviões e helicóptero, né? Teria tudo, era um homem riquíssimo da época. Mas diz que naquela sociedade ali, né, como a sociedade tem pobres e ricos e miseráveis e mendigos, né, diz que justamente ali em frente à casa dele, perto da casa dele, sempre era deixado um homem chamado Lázaro. Olha a importância, hein? Lázaro significa aquele que está cheio de feridas, está cheio de mazelas, está cheio de chagas. E aquele cara era colocado ali na intenção de pedir ajuda. Talvez eles colocavam ele num bairro de classe média, porque ficaria mais fácil alguém dar alguma coisa para ele. Porque quem não tem nada para dar, né? E às vezes quem tem muito acaba também não dando nada. Mas, tudo bem, ele era colocado lá e ele ansiava, né, por comer o que caía da mesa dos ricos, né? O que eu estou dizendo a vocês. E aí, diz que até os cães, eu não sei, diz que, eu fiquei sabendo um dia, eu li, diz que na saliva dos cães tem um produto, entendeu? Por causa da saliva, né? Faz alguma coisa, né? E quer dizer, quando um cão vai lamber uma pessoa que ele gosta, justamente se tiver um machucado, ele vai em cima. E vinha lamber as feridas dele, né? Esses cães não falam se era da rua, se era dele, né? Diz que havia ali alguns cães que vinham lambê-lo. E olha como que essa história é muito lógica, gente. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Essa história é muito lógica. Por quê? Porque, olha só, aí morreu, né, e diz que aí no mundo espiritual, né, o espírito sai do corpo, que é a morte, e os anjos o levaram para junto do seio de Abraão, que é o pai dos judeus, que é o primeiro judeu, né, na terra, que foi chamado por Deus. E aí também morreu o rico.
e diz que onde ele estava atormentado, quer dizer, também. Para baixo todo santo ajuda, né? Quer dizer, a gente se entende sempre que o céu está em cima, né? E que o inferno está embaixo, né? Isso é uma questão de, quando a gente estuda as coisas da vida e tal, né? A gente aponta para cima, para uma coisa, aponta para baixo, por causa das linguagens corporais. E aí ele olhou para cima e viu Abraão de longe, olha, o morto, né, o rico. Mas eu vou voltar lá, quando eu disse que é muito lógico essa história. É lógico e é interessante, quer ver? Por que o pobre tem que morrer primeiro que o rico? Ele não tem uma alimentação saudável. Ele não come produtos, por exemplo, se falar para uma pessoa, você tem que tomar, você tem que chupar laranja, você tem que fazer uso do limão, porque eles têm vitamina C, você tem que fazer uso da acerola. Isso para uma pessoa que tem algum dinheiro é muito fácil, né? Hoje se compra aí até vitaminas concentradas, né, na farmácia. E, né, os outros alimentos, aquilo que eles proporcionam, apesar que nessa época Jesus não entra nesse detalhe, e o ser humano não tem noção disso. Mas o rico, ele pode comer melhor, ele dorme melhor, ele tem um ambiente melhor, ele tem roupas melhores, tudo isso traz saúde para o seu corpo. Só que tem um porém. A Bíblia diz que lá, o rei Salomão escrevendo um livro lá, de Provérbios, ele diz que tanto o rico quanto o pobre morre. Você sabia que a morte, ela entrou como uma coisa má, né? Sobre nós acostumamos com ela. Mas tem um detalhe. A morte, ela é um ato de justiça. A gente já luta para ficar rico. Imagina se rico não morresse, né? Só os pobres morressem. Que já existe tanto desníveis sociais, né? Mas esse grandioso desnível social... Quantas pessoas trabalhavam em banco e roubaram os bancos? Quantas pessoas trabalharam para rico e roubaram? No afã de ter uma vida melhor e tal, mas roubaram, né? E tudo mais, tudo erro, né? Será que se falasse que o rico não morre, aí que a guerra seria maior? Mas morre tanto o pobre quanto o rico. E aqui morreu primeiro o mendigo. Jesus não falou o espaço de tempo, mas uma hora vai morrer. Pode comer bem, pode ter vitaminas, pode tomar vacinas escondido, buscar a melhor que existe no mundo, mas vai morrer. E aí Jesus agora está contando um fato que acontece do lado de lá da vida. Ele cita, porque a Bíblia foi escrita em grego, né? Então a região dos mortos é chamado de Hades, né? O deus da morte, né? O Hades, né? Era uma região grande, essa região geográfica era grande, só que é o seguinte, nós quando morremos, nós já vamos para lugares definidos. Quem tiver que ir para o céu, já vai para o céu. Quem tiver que ir para o inferno, já vai para o inferno. Não tem estado intermediário aqui, não. Nessa história não tem estado intermediário, não. Esse negócio de falar que vai purgar, não tem nada de purgar pecado, não, tá? Outra coisa, a gente compra passagem na origem, não no destino. A gente tira passaporte no país da onde a gente vai viajar e não do lado de lá. Então também a salvação está do lado de cá e não do lado de lá. E outra coisa, não há méritos. Eu vou fazer obra porque aí eu serei salvo. Não, não é esse mérito, não. O que faz um homem estar salvo é ele dar a sua vida a Jesus. Porque é Jesus que assumiu o lugar dessa pessoa, a minha pessoa, que aquela cruz era minha, era sua, era nossa. Ele assumiu aquela cruz para que nós aceitássemos o sacrifício dele e fôssemos para o céu. E olha só para vocês verem, como o inferno é um lugar escuro, quem está no escuro vê quem está no claro. E o mendigo, que aqui nessa vida viveu uma vida tão péssima, tão má, sem oportunidades, sem condições de sobressair na vida, ele estava sendo servido agora. Na eternidade ele estava sendo servido. Outra coisa, quando ele morreu, diz que ele foi para os céus, os anjos levaram. Se uma pessoa morre salvo, tem recepção. Os céus têm recepção. Você é recebido com bem-vindos. Você é recebido com welcome. Você é recebido da melhor maneira possível. Você é acalentado, você vai para a mesa. A mesa é símbolo de comida, de prazer, de ser bem recebido, de estar bem. Era uma mesa literalmente. Tá? E aquele que tinha tudo aqui nessa vida, olha só, o inferno não tem água, gente. Olha, pensa para você ver, imagina quando falta água, olha, questão de higiene, não tem água, você não toma banho, como é que fica teu corpo? Você não tem como fazer higienização da sua casa, do seu banheiro. Não tem como você lavar os seus talheres.
Olha, a falta d'água é uma coisa terrível. E lá diz que no inferno não tem água. Você pode me perguntar assim, mas Antônio Carlos, por que o inferno é um lugar tão terrível? Lá em Mateus 24:41, diz que o inferno foi preparado para o demônio e os seus anjos, os anjos caídos. Lúcifer era um querubim. Então Deus nunca projetou o inferno, é o lugar mais terrível do mundo, porque Deus não queria que fosse para lá. O homem vai para lá porque ele é aliciado pelo diabo, ele é seduzido, ele deixa ser seduzido pelo pecado, ele quer ver absolutamente, não quer ouvir Jesus, não quer as coisas de Deus, e por causa disso ele vai para o inferno também. Então, olha só, o homem começou a ter necessidades, as mais básicas que o ser humano tem. Ele diz: Senhor, por favor, pede para o Lázaro aí molhar a ponta dos dedos e vir de alguma maneira pôr na minha boca um pano, um pedaço de pau aí Deus faz algumas revelações muito grandiosas. Ele disse: olha, ô rico, o céu e o inferno tem um abismo. No português, na língua portuguesa, o que é o abismo? É uma coisa que não tem fim. Abismo não tem fim. Não tem jeito de você passar de lá para cá nunca, ainda que... Porque estar no inferno é uma eternidade. Estar no céu é uma eternidade. Quem vai para lá não tem opção mais. A opção está em vida. E aí ele disse: olha, não tem jeito. E o rico disse: eu estou sofrendo muito neste fogo. Olha para vocês verem, hein? Lá queima. Vocês imaginam ficar numa caloria? Entra numa sauna, para vocês terem uma ideia. Numa sauna bem quente. Aquela só... aquela que não é aquela sauna molhada, né? Não, entra numa sauna seca e vai para o último degrau para você ver como é que é duro. E lá diz que queimava. Olha, quando a gente for para o céu, a gente vai receber um corpo glorificado. Mas as pessoas que vão para o inferno também vão receber um corpo mais resistente. Porque não vão morrer, mas vão sentir essa quentura. Esse quente, esse ferver aí desse fogo. Mas Abraão respondeu, né? Pois durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que o Lázaro recebeu coisas más. Mas olha, o Lázaro não foi para o céu porque já viveu uma vida miserável, não, tá? Ninguém vai pro céu, assim, e nem pro inferno. Ninguém vai pro céu porque foi pobre na vida. Ninguém vai pro céu porque foi miserável, porque nasceu num berço mal, não pôde estudar. Nada disso. A gente vai pro céu porque a gente dá a vida para Jesus, seja rico, seja pobre, entendeu? Quantos ricos estão indo para os céus? Porque deram as suas vidas a Jesus. E quantos também não estão? E quantos pobres, quantos paupérrimos, são super orgulhosos, não dão sua vida a Jesus, estão indo para o inferno também. A característica aqui é que mostrou o lado pobre e o lado rico dos homens. Porém, ele está sendo consolado aqui e você está aí, né, sendo atormentado. Você está em sofrimento. Usa um termo mais brando. Tem uma tradução que diz: você está sendo atormentado. Aqui diz: você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós, né, há um grande abismo, de forma que não tem como passar. Aí ele pensa uma outra coisa. O rico vai tentar algumas outras coisas. Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir lá em casa. Ali ele pede a volta de um morto. Manda o Lázaro ir lá em casa, pois tem 5 irmãos. Quer dizer, eles são iguais a mim, né? Eles pensam igual a mim, eles são ricos, são milionários também. Deixa que eles avisem, a fim de que eles não venham também para cá. O lugar é horrível, ninguém quer que o outro vá para o inferno. Se você chegar numa cadeia e falar com o bandido vai para o inferno, ele te esguela e te mata. Ninguém quer ir para o inferno. O inferno, todos têm noção que é um lugar terrível. E aí, o Abraão disse: não tem jeito de voltar. Então, olha, quem morre, lá no livro de Jó, diz que aquele que desce a sepultura não voltará para sua casa. É por isso que uma viúva pode se casar, pode continuar a sua vida, que aquele que morreu não vai voltar lá. Entendeu? Não há esse tipo de ligação. Depois que se morreu, não tem essa ligação mais, né? Não tem essa ligação mais, entendeu? Não tem como um morto voltar. Não tem jeito de um morto falar conosco. Aí você pode querer fazer algumas perguntas mais profundas que eu não posso responder agora, né? Mas não tem como, entendeu? Não tem como. Lá não tem. Lá quando o Senhor for o povo de Israel, lá em Deuteronômio, vocês vão entrar lá, mas vocês não consultem os mortos, vocês não consultem as cartomantes, vocês não consultem quem lê as mãos. Por quê?
Porque esse poder do futuro só Deus sabe, essa onisciência só Deus tem. A gente pode fazer deduções. Por exemplo, se uma pessoa pegar minha mão aqui e dizer, olha, você foi apaixonado. Poxa, quem que nunca foi apaixonado? Se a pessoa tiver alguma evidência, estou sem aliança, sem nada, e a pessoa pode ter evidência que eu não tenho nenhum amor, né? Olha, você tem um grande amor para você conquistar. Então, tem coisas que são evidências lógicas na vida. Olha, você vai ter luta na vida. Quem que não tem luta? Você vai sofrer desilusões. Quem que não vai sofrer desilusões? Mas saber realmente, só Deus. Só Deus sabe o dia de amanhã. Só Deus sabe a minha vida daqui a 1 minuto. Só Deus sabe da tua vida daqui a 1 minuto. E aí, ele pediu primeiro para mandar o Lázaro. E ele disse não. Ele disse, olha, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, ele diz, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, mas peraí, Moisés está vivo? Não, os escritos de Moisés. O Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que em hebraico chama-se Torá, o livro da lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio significa lei, ele repete a lei, tá? Não vou comentar isso agora, por quê? Os profetas, quem são os profetas? São 5 maiores e 12 menores, né? Começa lá começa com Isaías, né? Temos Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, são os maiores, porque escreveram muitos. E temos 12 menores, começa com Oséias, nós temos Ageu, nós temos Jonas, nós temos Miqueias, né? Nós temos Zacarias, e até chegar em Malaquias, que na ordem da nossa Bíblia, ele é o último, tá? Né? O último ali, ou até aqueles anos ali que não teve palavra, né, de Deus, através de homens, que chama período interbíblico, mas o último profeta foi João Batista, tá? João Batista é o último profeta. Tem eles. Ouça o que eles escreveram, ouça o que eles falaram. E é assim que se chega aos céus. Você não acredita num pregador hoje. Vai acreditar numa pessoa que morreu e voltou? O ser humano é difícil, gente. O ser humano é difícil. Nós somos difíceis. Nós somos difíceis. Fica melhor assim. Se você encontrar com um morto, se dentro do lugar do morto aparecesse, se realmente ele voltasse, eu cairia morto. Assustaria, né? E o ser humano sempre vai querer arrumar argumento. E ele disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Olha só. Jesus deixou que Lázaro estivesse morto 4 dias para ressuscitar e dizer que ele estava morto mesmo. Eu tenho certeza que tem gente que vai dizer que ele estava desmaiado, que ele teve uma dislexia lá do corpo, ele entendeu que ele estava morto nada, que tem doença, o cara pode estar desmaiado, e que ele não morreu nada. Quer dizer, o ser humano vai arrumar todo tipo de argumento, mas a palavra literalidade vai ser difícil de aceitar. É difícil. Principalmente quando ele não quer ouvir, principalmente quando ele não quer obedecer. Olha, quando o René Descartes mandou a gente lançar a dúvida metódica, ele não estava dizendo que a gente deveria duvidar simplesmente por duvidar. Ele estava mandando a gente duvidar para pesquisar, para saber se aquilo está certo ou não, até achar as evidências. Não, as pessoas duvidam, ignorantemente duvidam, por duvidar, para não assumir responsabilidades. Meus queridos, eu vos amo. Teve que ser mais longa essa palavra, mas se você ouvi-la, você vai gostar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, tá? Um abraço, tá? Teologia, né? Teologia, Deus, logia, estudo de Deus, tá? Um abraço.